Dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, a mulher pecadora. Jesus foi convidado para ir numa ceia, não fala se foi jantar ou almoçar, mas ele foi convidado para estar na casa de um fariseu com o nome de Simão. E essa história ela está no livro de Lucas, no capítulo 7, e nós vamos contar essa história, vamos bater um papo sobre essa história já já. O livro de Lucas foi escrito por ele mesmo, né? E ele era médico, amigo também de Paulo, né? Ele não foi testemunha ocular como os apóstolos, né, foram, mas ele esteve em contato com eles. Esse livro é escrito para Teófilo, né, que quer dizer amigo de Deus, Theo, Deus, Philo, amigo. E no livro de Atos também, que é outro livro que foi escrito por Lucas, também é direcionada essa carta a Teófilo. Então a gente entra nessa passagem agora e fala o seguinte sobre alguns erros aqui cometidos por um homem chamado Simão. Primeiro, ele convida Jesus, eles são os fariseus. O que era fariseu? Fariseu era aquele homem que guardava a Torá, ou seja, o Pentateuco, né, como a gente chama hoje, seriam os 5 livros de Moisés, né? Eles guardavam as leis mosaicas e, por fazerem isso, se julgavam donos da verdade, julgavam a todos, se julgavam superiores, viviam por aparência, tanto que Jesus chama, em alguma das passagens, eles de sepulcros caiados, né? E o que seria sepulcros caiados? Seriam covas, né? Pintadas com cal, onde tem ossos secos, ou seja, cadáveres. E eles eram, para Jesus, eles eram dessa forma, né? Por fora pintados, maquiados e por dentro secos. Versículo 37 do capítulo 7 diz o seguinte: sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então aqui a gente vê uma mulher ousada, determinada, convertida, né? Pode até achar que é heresia, mas aqui dá para entender que ela já estava convertida. Ela enfrentou todos os preconceitos, todos os perigos. Primeiro que ela era uma mulher indesejada naquela casa. Uma pecadora entrar na casa de fariseus é realmente procurar ser apedrejada. Mas ela não se importou com nada disso. Ela foi ao encontro de Jesus e ali o texto fala que ela se ajoelhou e começou a ungir os pés de Jesus. Passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Presta atenção. Naquela época, eles tinham costume que todas as pessoas que chegassem na sua casa de viagem, eles ofereciam uma bacia com água e lavavam os pés, ou seja, o servo, no caso, faria isso por Jesus naquela festa, deveria fazer pelo menos. Por quê? Porque eles andavam de sandália e naquele chão barrento, o pé ficava todo empoeirado, então eles ofereciam esse conforto. Você olhar lá no livro de Gênesis, quando os anjos visitaram Abraão, Abraão foi lá, pediu a Sara para fazer pão, preparar o alimento,
e lavar os pés dos anjos. Então isso era uma tradição, com algo que também tem a passagem de Jesus, lava os pés dos discípulos. Tem até um momento lá que Pedro fala, não, o senhor não vai me lavar, porque isso era atitude de servo, né? Lavar os pés, mas era uma atitude também de boas-vindas, né? Quem não tinha servo faria isso pelo seu convidado. Mas aí a gente volta para a passagem aqui, falando do unguento. O unguento era um perfume, né? Que era usado até para atrair a clientela, né? Das meretrizes, era um perfume caro também. E esse unguento, ela vai e despeja nos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, quer dizer, ela estava dando boas-vindas ao Senhor, mas só tem que ela estava lavando os pés dele com as próprias lágrimas. E ela fez algo que era digno de repúdio, já tinha entrado na casa dos fariseus. O cara já devia estar louco, né, o tal do Simão, né? E aí a mulher vai e solta os cabelos. Meu Deus do céu, cara. Soltou os cabelos e passou nos pés de Jesus. Naquela época, soltar os cabelos era algo proibido, né? Digamos assim. Era algo que só podia ser feito na frente do seu próprio marido. E ela vai, solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Então vamos ler aqui agora, né? Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas. E os enxugava com os próprios cabelos e beijava os pés e os ungia com unguento. Aqui fala também de beijar, né? Eles tinham o costume de beijar o rosto, ou seja, ósculo, que é chamado ósculo santo, né? Os evangélicos conhecem essa expressão e ela fazia isso nos pés de Jesus, dando boas-vindas. Isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ou seja, ele estava ali duvidando de Jesus, né? Ele fala, se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher, ela é pecadora. Julgou a Jesus naquele momento ali. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho te dizer. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, ou seja, 500 dinheiros. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador, de um operário, né? Vamos comparar assim, a diária de um pedreiro, de uma diarista. E essa palavra denário, ela dá origem à palavra dinheiro que nós temos aqui em português, né? Mas a gente voltando aqui, um devia 500 denários, 500 dinheiros, e o outro devia 50 dinheiros. E não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, ou seja, o credor perdoou os 2 que não tinham dinheiro para pagar ele. E aí ele pergunta a Simão Pedro, Simão, qual desses vai ficar mais grato? Qual desses vai ficar mais feliz? Né? E aí Simão fala, qual desses que vai amar mais, Simão? Simão fala, o que mais foi perdoado. E aí Jesus aponta para a mulher e diz, tu está vendo essa mulher aqui? Eu entrei na tua casa e você não me destes água para os pés. E ela, desde o momento que eu cheguei, está lavando meus pés com as suas lágrimas. Não me destes ósculo, ou seja, beijo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Mas é interessante que o camarada convida o outro para ir na casa dele. Simão convida Jesus para ir na casa dele, para a refeição. E aí Jesus chega lá, ele não dá água para lavar os pés de Jesus, não o cumprimenta, ou seja, o beijo seria o cumprimento, um aperto de mão hoje nosso, um abraço, até um beijo e no rosto também. Tem algumas pessoas que têm esse costume. Jesus Cristo entra na casa dele e ele não faz nada disso. E ainda havia aquela prática da unção também, ungir na cabeça. Ungir na cabeça era uma questão de honrar a outra pessoa. A unção também tinha essa função de dar boas-vindas
aos visitantes. Então, 3 erros ali ele cometeu, pelo menos Jesus estava mostrando a ele. Em vez de ele estar olhando para o seu comportamento, ele estava apontando o comportamento e se julgando superior até ao próprio Cristo, que ele fala, se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber, isso aí está mentindo, né? Então Jesus foi lá e mostrou a ele que ele não era tão amistoso assim, que ele não era tão santo assim, e mostra para ele 3 coisas pelo menos ali que ele tinha deixado de fazer, uma coisa que era comum para todos os anfitriões, e ele peca, né? Vamos, entre aspas, claro, peca errando, né, dessa forma. E aí diz o seguinte, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aí que ele enlouqueceu mesmo. Né? Quem é esse aí que até pecados perdoa? Foi a pergunta que eles fizeram, né? E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si, quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa parte aí, essa conclusão, esse desfecho aí é maravilhoso. Essa frase aí, ela traz realmente paz para a nossa alma. Porque uma mulher que cometia tantos pecados se arrepende, ela vai lá e adora, se humilha aos pés de Jesus, diz para ele, olha, seja bem-vindo. Ela enfrenta tudo, entra na casa de um fariseu, com vários fariseus, né? E vários homens, sem ser convidada para adorar a quem ela acreditava que poderia realmente salvá-la dos seus pecados, perdoar os seus pecados, resolver os seus problemas. Ela acreditou, e ali haviam homens com tanta instrução, mas sem arrependimento. Aí vejam ali, tem 2 pessoas para a gente tomar como exemplo. O fariseu, se julgando santo, né? E uma pecadora arrependida. Quantas vezes a gente se comporta como um fariseu? Eu já vi muito isso na sociedade. Às vezes o camarada se converte, era um bêbado, né? Jogado na sarjeta, aparece daqui a pouco com a Bíblia, com terno, gravata, cantando, pregando o Evangelho. E as pessoas, né, meio indignadas, igual o fariseu estava aqui, Simão, falam, mas esse cara aí não era aquele bêbado que vivia nas esquinas ali? Depois que fez tanta coisa, agora você quer ser crente, né? Então a gente ouve muitas dessas expressões e isso aí é o comportamento do farisaísmo, né? Agora a gente tem que se comportar como essa mulher, se arrepender, não se importar para o que vão dizer de nós, mas simplesmente adorar. Tem até aquela canção que diz, eu vou adorar, né? Que eu acho linda também. Então a gente vai chegando no final desse comentário, simples, singelo e sintético. Tá? Deus abençoe a todos vocês, né? E eu fico com essa última frase aí, que Jesus falou para a mulher pecadora, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Então fiquem em paz, lembre-se que o sacrifício da cruz de Jesus, ele nos traz a salvação, nos traz perdão e libertação. Então, se a gente cometeu alguns erros no passado, né, como essa mulher aqui, Jesus está falando para a gente, olha, a tua fé te salvou, vai em paz, esquece os teus problemas passados, né? Se não tem solução, já estão resolvidos, e daqui para frente vai, não peca mais. Até o próximo vídeo, espero que tenha gostado. Então, um abraço, um beijo no coração e até. Tchau, tchau.